Fala pessoal, tudo bem? Minoro, mais uma vez aqui, e hoje eu tô com meu amigo Mil. E aí pessoal, beleza? Ele tem um canal muito famoso aí no YouTube, que é o Fazenda Submersa, e ele é um grande especialista na criação de camarões, ele tem um nível mais avançado que o meu. Eu trouxe hoje ele aqui... Mais ou menos. Não, é assim, eu trouxe ele aqui hoje para me auxiliar a fazer um cursinho de introdução para lojistas, né? E para ajudar os lojistas a terem os camarões nas lojas, para não passar perrengue e aprender um pouquinho. Acompanhe aí o restante do vídeo que vai ser legal para você. Vem com a gente. Volta. Estamos de volta, Minoro, e eu aqui continuo aqui com meu amigo Mil, Oi. para a gente começar a falar sobre parâmetro de água. A gente já falou de tantas espécies de camarão, de variedades, variantes, equipamentos, né? Já demos uma lista completa aí dos equipamentos. O que pode, não pode de enfeite, planta, né? Aí vamos para a parte de parâmetro de água. Beleza. Parâmetros de água. Algo extremamente importante para quem quer ter sucesso na criação de camarões. Todos os dias, várias pessoas vêm até mim, até minha equipe aqui na Fazenda Submersa, atrás de informações. Como eu disse lá no começo do vídeo, as pessoas, às vezes, elas se empolgam, elas compram o animal, sendo que elas desconhecem as características daquele animal, as carências, o que eles necessitam. E o que acontece? Elas começam a perder animais e muitas das vezes é em decorrência de parâmetros incorretos, tá? As pessoas precisam ter em mente que para você poder ter um organismo aquático dentro do aquário, de nada adianta você comprar um aquário muito bonito, uma luminária, um sistema de filtragem super moderno, sendo que você não tem referência do que acontece aqui dentro, na água. Porque a água, ela é incolor. Então, você não consegue ter ali parâmetros, a menos que você realize testes. Camarões neocaridinas são os camarões mais fáceis. Então, eu já vou passar aqui uma receitinha básica. São camarões de água alcalina. São camarões de água mole, mas tem uma certa dureza. São camarões que precisam ter um valor de KH ajustável, tá? A menos, né, se você não tiver aí um sistema com CO2 e tudo mais, é até mais fácil você manter o seu KH, pode ser assim, até a gente tá falando de uma água neocaridina, precisa de água alcalina, mas ele não é assim rígido, né? Não. Água neutra ele vai. Uma água até levemente ácida. Ali 6,8, 6,8 até um 7,2, 7,4, ele vai numa boa. Então é um nível que é fácil até para exatamente por isso que para iniciante é fácil manter. Entendi. Por quê? Hoje o seu pH pode estar 6,8, amanhã já subiu um pouquinho ali, foi para 7, mas ele vai ficar ali flutuando. Entre 6,8 né? e 7,2 Em 7,2, ele flutua por aí. Bom, então realmente é ideal para iniciante. Exatamente. Então você pondo ali um basalto e tudo mais, você consegue manter isso daí. O GH, que é a dureza total, deveria ser um pouquinho mais elevada. Deve ficar ali em torno de 5 a 7 aproximadamente, tá bom pra caramba. E um dos principais aí, que vai garantir não só qualidade de vida, mas também garantir que os camarões possam se reproduzir. É você saber como está o TDS, tá? O que é TDS? É o total de sólidos dissolvidos, é a quantidade de sais que estão presentes ali dentro da sua água. Você não consegue medir ele de uma maneira tão assim simples, embora com a caneta seja simples, mas se você não tiver uma caneta dessa, fica muito difícil. Você vai conseguir saber qual é o KH, o pH e o GH, mas você, sem saber qual é a quantidade de sólidos dissolvidos, você vai ter uma grande dificuldade. Então é aí que entra a caneta. Para nosso amigo lojista, é importante ele vender junto com o aquário, no kit, o teste de pH e a canetinha de TDS. Sim, não só o de pH. Seria o ideal você apontar para eles, ó, você vai precisar de pH, GH, KH, amônia, nitrito, nitrato. Se você pudesse vender todo esse combo, você vai ter
pouquíssimos problemas com este O cliente. cliente não volta lá para reclamar. Exatamente, porque ele vai, não é nem reclamar, são as dúvidas recorrentes. Porque, eu não estou conseguindo aqui ter sucesso. Por quê? Às vezes o nitrato dele está alto, e o nitrato alto, ele interfere na reprodução. Na respiração também, sabia? Sim, e ele interfere no crescimento de filhotes. Filhotes em água no qual o nitrato está alto, os filhotes não sobrevivem, entendeu? Então fica muito complicado. Mas a caneta de TDS, ela é de suma importância, tá? Avisem aos clientes. Você até pode usar uma água de rede de abastecimento, tá? Embora eu iria indicar pelo menos aí um sistema de água deionizada, que é um pouco mais barato, ou um sistema de RO. Então, o lojista pode vender isso aí pro... Pode, claro que pode. E vai fazer tipo o aquário marinho, né? Sim. Vende a água de RO, Sim. quando você for fazer a troca de água... Você pode indicar para o seu cliente, né? Eu tenho água de RO, você só vai precisar adquirir o sais, né? Que é um mineral indicado específico para camarão. Então, precisa ter. Tem várias marcas aí, né? Tem diversas marcas. Sendo específico para camarão, não tem problema. E aí o cliente, ele pega esse sal, administra nessa água e com a caneta de TDS, ele chega nos valores. Tá? É muito fácil, tá? Existem vários tipos de caneta. A canetinha aí, o TDS, indicado para neocaridinas, é entre 200 e 300. O que tiver dentro deste ponto, tá super tranquilo. Mas poxa, Minoru, o cliente aqui deu problema, deu 320, deu 340. Não tem problema, isso não quer dizer que vai morrer. O problema é quando você vai medir o TDS de uma água, aí que o cliente está tendo problema, levou para você uma amostra, e aí a água está dando lá 700, 900. Aí, nesse caso ele vai precisar começar a repor com água de RO, exatamente. Que a loja tem, normalmente Sim, tem. é uma ótima fonte de renda aí para você, isso. E cliente lojista. De água é fiel, né? É fiel. Eu tenho um bom lucro aqui, justamente com a venda de água de RO. Boa. Tá certo? Bom, tá vendo? Mais uma fonte de... A caneta de TDS é importante. Muito importante. Na loja, no seu estoque. E a água de RO. A água de RO, água deionizada. Né? Tá certo? E vai dar... Sim. A água vai ficar perfeita. Amônia, zero. Amônia sempre zero. Tem muitos métodos para tirar a amônia, né? Sim. Acelerador biológico. Acelerador biológico é importantíssimo. Eu gosto muito, esse que eu sempre usei, Biodigest. Na ciclagem é perfeito. Ciclagem, né? O Stop Amo também. Né? Que a gente põe e realmente funciona, tá? Não tem... Não tem chabu. Não, eu já sou cliente disso aqui antes de trabalhar no ramo, entendeu? Não tem, é bom, entendeu? É um produto bom. Acelera, para zerar a amônia, realmente zerar, aí precisa ter... É de suma importância... Uma variedade grande de bactérias. É de suma importância, né, Minoru? O lojista, eu sei que vocês falam isso, mas é sempre bom a gente reforçar. Indicar para o cliente, aí, o novo aquarista, que isso aqui gera um ciclo biológico. A gente tem um pedaço de natureza confinado dentro de uma caixa de vidro. Então, para isso, é preciso respeitar o tempo de maturação do aquário. 30 dias, entendeu? Você pode pôr aí um acelerador biológico, que isso vai encurtar também o tempo. Mas não muito, viu? Sim. Mas experiência, eu gosto que coloque o camarão em aquário antigo. É muito bom, mesmo porque um aquário, às vezes as pessoas não sabem, mas um aquário, para ele ciclar e maturar de forma perfeita, são 6 meses. Então, claro que ninguém vai ficar aqui 6 meses batendo água no aquário, mas ele precisa de um equilíbrio. Esse equilíbrio vem com 6 meses de vida. Tá? Exatamente, é um negócio que... Quanto mais antigo for o aquário, mais fácil para o camarão viver lá dentro. Exatamente. Ele já vai ter microvida, algas, zooplâncton, fitoplâncton, vai ter tudo lá para... Para o lojista que ainda está tendo dificuldade, provavelmente vocês devem ter discos aí na loja de vocês. Se não tiver discos, vocês já estudaram sobre discos. Os camarões, eles têm a mesma necessidade que um aquário de discos. Praticamente os discos e camarões, eles precisam das mesmas necessidades. Disco, pouca iluminação. No caso do caridina, é
praticamente idêntico. A diferença é que o caridina é de água fria e o disco é de água quente, mas eles coabitam a mesma qualidade, o mesmo parâmetros de qualidade de água. Boa. Quer ter o caridina? Fala lá para o cliente. É a mesma coisa que a qualidade para disco, porém só muda a temperatura. Só muda a temperatura. Então o lojista que cuida de disco sabe perfeito, que tem sucesso no comércio de disco, ele pode perfeitamente trabalhar com camarões. Exatamente. É só ele baixar a temperatura da água. É, só tirar a parte da temperatura. Acabou o problema. Boa, então uma dica importante. Ótima pra você dica, lojista, tá? Né? Mas aí você não vai me falar, então no caso do neocaridina, já que ele é alcalino, é a mesma condição de ciclídeos? Não, depende. Não vai confundir e falar para o cliente. Leve esse substrato de ciclídeos africanos, porque ele vai deixar a água alcalina. A água vai ficar alcalina, mas vai ficar muito dura. Amazônico e disco especialmente, Exatamente, tem que tomar muito cuidado. Mais mole, ácida mas é boa. Quem cria, que toda loja tem, uma molinésia, tem um espadinha, um platezinho, é mais ou menos aquela condição de pH. Claro que você vai ter que melhorar aí a condição do GH, tá certo? E para neocaridina, você está dizendo? E no caso aí o TDS. Não vai pôr sal, né? Sim, mas tem que pôr o sal, né? Que é o mineral. Não, sal mineral, mas não o sal... Não, pelo amor de Deus, não vai me enfiar sal de cozinha, não vai me enfiar bicarbonato, sal para marinho. Não faça isso, tá? É isso aí. Beleza, aí... Terminando a água, a gente está falando que a água é importante para formar vida. O camarão vive só comendo só alga e o biofilme? Embora os camarões sejam organismos detritívoros, ou seja, eles são meio que um lixeirinho do aquário. O que aparecer para eles vão comer. Pode ser uma folha que já se soltou da planta, que já esteja ali debilitada ou morta. Pode ser um peixe que morreu, pode ser até mesmo um camarão que tenha morrido naquele aquário. Eles vão se alimentar. Porém, uma alimentação de qualidade para eles é essencial. Tanto para poder melhorar o seu exoesqueleto, ele ficar um pouco mais grosso, tá? Porque uma vez que ele faz a equidise, ele necessita de 24 horas até que sua carapaça possa se enrijecer. Claro que no caso deles, o grau de esclerotização, que seria o quê? O grau de dureza de carapaça é obviamente menos elevada em relação a um caranguejo, por exemplo, que tem a esclerotização muito acentuada, né? Ele vira ali uma verdadeira armadura, né? No caso dos camarões, não, eles são mais flexíveis, né? Então, eles precisam de uma alimentação de qualidade. Evitem dar ração de peixe para camarões, justamente porque a carência nutricional é diferente. Tem peixes que necessitam de uma quantidade de proteína muito mais elevada. Tem peixes que são mais herbívoros. Os camarões, eles adoram alimentos de origem vegetal. Você pode usar até alimentos naturais, como por exemplo, folha de amora, levemente cozida ali por uns 3 a 7 minutos. Pode usar uma folha de amendoeira, né? São essas folhas que a gente pega lá na praia, né? Chapéu de sol. São folhas aí que são muito boas, porque elas fornecem aí, elas agem como um bactericida e fungicida natural. Folha de bananeira também, folha de goiabeira. Essas folhas podem ser oferecidas, podem ser deixadas no aquário. Mas não é a alimentação principal. Mas não é a alimentação principal. Esses camarões, por eles já, na verdade, esses camarões, eles nem sabem mais o que é natureza, porque eles já são várias gerações já nascidas em cativeiro. Então, eles são criados à base de rações aí industrializadas, rações voltadas para ele. Rações à base de mineral, ração à base de proteína, ração à base de soja, alfafa. Tem diversas formulações, né? No meu caso, a criação, o básico, a alimentação básica deles, eu tenho como ração industrializada específica para camarões. Sim. Né? Mas eu sei que ali vão faltar alguns detalhes, alguns micronutrientes, algumas coisas muito específicas que não vai ter na ração industrializada, né? A industrializada é segura, né? É uma ração segura, porque foi manufaturada
Passou vai ter por contaminação, rigorosos vai ter processos, então, né? sempre eu vou estar dando aquela aqueles mesmos nutrientes para o camarão. Eu sei que então na parte dos nutrientes básicos o camarão vai ter. Então eu posso confiar na ração industrializada como uma base. Sim. Só que para eu conseguir oferecer os micronutrientes, coisas que dificilmente, ou coisas muito específicas que não vai ter na ração, é aí que eu entro com a parte natural, que são as folhas, Sim. né? A interação que ele tem com o substrato, ele tá próprio biofilme, o biofilme, microalgas. Inclusive a gente colocar uma variedade de bactérias, elas ajuda. servem porque Bactérias, leveduras. A microbiota ali vai ser muito mais variada, né? Sim, com certeza. E vai ter uma qualidade boa porque o camarão vai se alimentar daquilo também. Sim. Muitas pessoas me perguntam sobre alimentos naturais. Posso usar? Até pode, porém tem algumas restrições. Temos que tomar muito cuidado, porque esses alimentos naturais eles podem se degradar muito rapidamente dentro do aquário, gerando amônia, e isso pode ser complicado. Outra coisa também muito importante, eles adoram alimentos de origem vegetal, só que não é porque um alimento é de origem vegetal que ele pode ser totalmente isento de algum tipo de fertilizante ou agrotóxico. Então, tomem muito cuidado com alimentos comprados em feiras livres, porque esses alimentos eles são carregados, né, são bombardeados com fertilizantes durante toda a vida dele ali na horta, na fazenda, tudo mais. Mais agrotóxico, então, né? Tomem cuidado, porque isso, se não trouxer um efeito já imediato, ele pode ir se depositando nos órgãos internos do camarão, vai se acumulando e isso pode encurtar a vida do camarão. Então, muito cuidado. Quem tem uma horta em casa pode oferecer algum tipo desse tipo de alimento. Tem vegetais orgânicos Sim. que são de boa confiança. Sim. Boa temos que tomar cuidado, porque às vezes não é porque tem lá um rótulo dizendo que ele é orgânico que ele é 100%, né? Mas tem lojistas sérios que trabalham com coisa que vai ser, não vai ser o alimento mais barato da loja, né? Também. Mas pelo menos você vai ter confiança que não vai ter agrotóxico nem fertilizante químico. Exatamente. Beleza? Terminada a alimentação, a gente precisa limpar toda a sujeira que o camarão faz lá. Não é muita sujeira, camarão é um bichinho limpo, né? Eu acho que eles são meio sujões, viu? Se você pegar um camarão e deixar dentro de um... Compara com o King. Aí não tem comparação. A carpa, não, é limpinho, também não. É um camarão, é um bichinho limpinho. Parte de cuidados não é algo de outro mundo. O que eu indico pra galera? TPA, que é a troca parcial de água. Eu indico uma vez por semana. Uma vez por semana, 20% do volume do seu aquário, né? Volume de água. Super tranquilo. A água que vai ser introduzida, devemos tomar cuidado quanto questões de temperatura, porque às vezes pode estar numa temperatura muito baixa, né? Isso pode vir a causar problemas. As condições, tanto de pH, KH, GH e TDS, devem estar bem semelhantes ao da água aqui já presente no seu aquário, tá certo? Fiquem atentos a questões de limpeza do seu filtro, tá certo? Porque uma vez que ele pare de funcionar, as bactérias que estão ali dentro, elas têm um certo período de vida. Se ficar parado durante um grande período, por exemplo, faltou energia elétrica no bairro, fiquem atentos a isso. Se puderem, faça uma TPA assim que retornar, né, essa energia, ou se demorar muito tempo, faça uma TPA a fim de garantir que os parâmetros da água aqui, por exemplo, questões como amônia, não subam, tá certo? E uma vez feito a TPA, nunca esqueçam do acelerador biológico. Principalmente se faltar energia elétrica, tem que colocar um acelerador biológico, porque realmente vai... Querendo ou não, você vai perder bactérias do seu filtro. Vai perder. Elas vão morrer. Claro, as bactérias elas estão sempre se reproduzindo. Mas o que pode acontecer? Vai baixar a quantidade de bactérias, as outras bactérias vão se alimentar delas e elas vão sujar também a sua água, gerando detritos e, consequentemente, subindo os compostos nitrogenados. Tomem muito cuidado, tá? Sempre
fiquem atentos a essa esponjinha de entrada do filtro. Tentem lavá-la sempre, tá certo? Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, dependendo da quantidade de bichos que vocês têm. Os elementos filtrantes, se você tiver dentro do seu filtro, tente ficar atento, carvãozinho ali, passou do período ali, deu um mês, o ideal é trocar, entendeu? Para evitar que vire uma bomba o seu sistema de filtragem, tá certo? Então isso aí é a parte de limpeza e manutenção, né? Sim, entra nessa Então parte aí. é Entra na parte de cuidado. Sim, você troca um pouco basicamente de água a toda mesma semana, coisa. troca 20% de água semanalmente. Sim, exatamente. Toma cuidado com não colocar água com parâmetro muito diferente do que está lá. Façam testes, não façam testes somente na hora em que você vai fazer a sua TPA. Tente pegar um dia na semana para você fazer um teste na sua água, entendeu? No intervalo do futebol ali da pessoa, no comercial da novela, alguma coisa, do seu telejornal, faça ali um testezinho rápido ali da sua água, entendeu? Isso ajuda pra caramba. Lojista, né? A gente sabe que o lojista recomenda, eles são muito esforçados. Mas passem isso. Fala, eu mas sei, o consumidor vocês sofrem, lojistas, vocês sofrem. Vocês sofrem. Mas para camarão é importante fazer teste. Não, é importante. Ó, é muito difícil. É muito difícil você manter um aquário de camarão sem teste. Essa é uma parte de que o lojista é difícil. Eu sei que é difícil, mas vocês precisam passar isso dia a dia. Eu vejo para o cliente. O lojista se esforça, fala, mas tipo, fala por aqui. Mas continuem, gente, não desistam. Continuem. Assim, no caso específico do isso. camarão, tente vender o teste. Tente vender o teste. A caneta do TDS, tenha na sua loja a caneta do TDS. Você passando isso para o cliente, você vai ter menos dor de cabeça. Vai ser reduzido ali e bastante. Porque nós sabemos, o cliente, ele quer levar no peito. Ele acha que ele consegue criar qualquer organismo aquático. Não é bem assim, no caso do camarão, entendeu? Complica um pouco. No caso do camarão, a conversa é diferente, entendeu? Ele achou que a água está meio turva, vou meter um produto para deixar a água cristalina. Isso pode vir a matar todos. Deu um surto de algas verdes que deixa a água ali turva, água verde. Não adianta pôr um algicida, isso mata camarão. Essa parte de manutenção é coisa. A gente tem alguma coisa para falar sobre doença? Doença temos algumas, né? Camarão também fica doente, né? Principalmente na parte aí de parasitoses, né? Existem parasitas que podem acometer camarões, como escutariella, que é como se fosse uma hidra, uma mini hidra. Podemos chamar de ele parece um pêndulo ali, que fica aderido no camarão. Ele tá peludinho, né? Ele fica meio peludinho, o camarão. Vocês devem estar vendo a foto aí no vídeo agora. E isso daí vai se proliferando e é infeccioso, tá? Ele passa para outros camarões. O camarão inicialmente não vai morrer, porém, a alta concentração desses parasitas sobre o camarão pode vir a ficar em cima ali das guelras e o camarão não consegue então é tipo uma ictio de camarão. É como se fosse um ictio de camarão, tá? Existem... Então tem que remédio. Sim, dá para tratar com aclifavina, né? Dá para tratar de uma forma mais agressiva, mas também dá para fazer uma solução, um banho de sal grosso ali, você jogar o camarão 30 segundos ali, para esses parasitas se soltarem. Entendi. E aí você devolve ele para a aguinha. Uma coisa muito importante são os invasores de aquário. Existem muitos micropredadores de camarão, tá? Como o caso de ninfas de libélula, às vezes peixes também, há de se tomar cuidado. Quem é iniciante na criação de camarões, eu não indicaria pôr peixes. Mas o cliente encheu o saco, ele quer pôr um peixinho. Eu indico limpa-vidro, indico cobrinha cule, indico até camarões ancistros, se for o albino, o ancistros albino, é um peixe bem tranquilo que pode ser colocado. Isso aí se por outro tipo de peixe mais, tipo... dependendo... Aí fica complicado. Mocinha o terror, ele adora camarão, tá? Todos os camarões do aquário. Então, tipo uma doença. Então é muito complicado. E tipo, bactéria, vírus, essas coisas aí, infelizmente não tem um remédio específico, né? Mas para isso é bom a gente usar a folha de amendoeira, né? Porque ela age como bactericida e fungicida. Assim,
que a gente tem que avisar é que não existe um antibiótico seguro que você possa pôr no camarão. Então, o cuidado com a manutenção tem que ser grande, né? Quanto mais limpo for o seu aquário, mais difícil será a inserção desses organismos. Muita atenção, tipo, nós falamos agora de um parasita e tal, muito cuidado com o tipo de remédio que você vai dar para o parasita. Sim. Se tiver cobre, mata. Vai tudo, matar. Né? Outra coisa importante. Quando verde malaquita mata ele. Não. O verde malaquita até que não, mas se não me engano, o azul de metileno ele já traz problema. Azul de metileno e o sulfato de cobre mata. Sulfato de cobre mata. Né? Então toma cuidado com o remédio que vai indicar para camarão. E outra coisa importante, né, Minoru? Temos as planárias, né, que são... eles parasitam geralmente peixes, mas eles se alimentam de camarões, tá? Eles liberam uma toxina. Uma vez que ele pegou o camarão, dificilmente o camarão sobrevive. Na verdade, eu tenho uma teoria diferente sobre a planária, viu? Aquele muco que ela forma é um negócio meio... Você já pegou a mão? Nojento. O que acontece, na minha teoria, né? Eu não consigo comprovar ela, porque eu não tenho microscópio, essas coisas. O camarão, ele pega e ele tá o tempo todo ali no substrato com aquela... Ele se tem alimentando, tipo duas... Não sei se são duas ou são quatro... Tem um par de... vassourinhas. Eles vão ali sempre puxando. Então ali o tempo todo ali varrendo e pincelando o substrato, virando ele e comendo. Na hora que ele pega e bate na planária, aquele muco pega no pincelzinho dele e cola. Aí ele não consegue mais comer. É que é uma teoria, mas eu já vi elas atacando mesmo, né? Ela meio que... muito lento. Não, mas elas são rápidas, cara. Elas acabam picando o camarão. Mas uma forma muito importante de vocês evitarem esse tipo de coisa, inclusive as hidras também, que são os quinidários, né? Então, se ela encostar num camarão, ela também mata. É o quê? É a introdução de água de qualidade e tomar muito cuidado quando vocês vão fazer aquisição de plantas. Você, lojista, fique de olho aí, uma limpeza adequada nas plantas e também indicar para o seu cliente fazer uma asepsia dessas plantas. Não comprarem plantas de feirinhas, de locais assim que vocês não tem muita confiança, e se adquirirem essas plantas, fazer um banho prévio, às vezes até com hipoclorito de sódio, né, que é a nossa famosa água sanitária, talvez um permanganato também, uma água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio, fazer alguns banhos nessas plantas antes de introduzir no aquário, porque isso aí evita ovos de caramujos, ovos de planárias, esse tipo de coisa, tá? Entendi. Então tomem muito cuidado com isso aí. Isso aí vai limpar a planta e não vai colocar... Então, o cuidado é básico, é um cuidado muito... É algo... Cuidado com o que vai colocar dentro. Algo bobo, algo simples, mas se você não faz, depois dá um boom aí de caramujos, essas coisas, essas praguinhas, e aí difícil de tirar. Traz transtorno. Quando entra no aquário de camarão é difícil de acabar com ela, né? É complicadinho. Tem que ficar limpando sempre, tirando elas manualmente, Sim. olhando os ovinhos. Exatamente. Mas ela enterra o ovo, É complicado. Então o ideal é não deixar entrar. Né? Tomando muito cuidado. Aí consegue controlar, segurar Sim. os surtos e ter menos problema, porque Exatamente. o remédio específico para camarão não vai ter. É. Certo? Então, eu acho que nós estamos chegando aqui no final, assim. Acho que de todos os tópicos nós já matamos ali. Os tópicos básicos assim, da criação, né? Nós já observamos todos. E para o nosso amigo lojista, assim, se ele quiser se especializar ou tiver alguma coisa mais... Assim, só um off, em office, office Sim. aqui, né? Isso aqui é digamos que uma cartilha, né? Um basicão nós passamos. Um curso básico foi isso aqui passado agora. Assim, coisas mais avançadas, tem muita coisa, principalmente na parte de genética, de criação, de seleção de caminho camarões, vasto. É muito vasto. Para isso, se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo o canal do Mil, né? No YouTube, no Instagram, Facebook também tem, né? Tem. Fazenda Submersa, né? Fazenda Submersa. Procure em qualquer uma das mídias sociais que você vai encontrar, Fazenda Submersa, vai ver o Mil lá. Tem o meu Instagram pessoal também, mas eu também falo também de aquarismo, né? Sei lá, quantos seguidores você tem, somando todas as mídias? Quase uns 100 mil, né? Somando tudo. Não, tudo isso não. Não tem isso? Não. No YouTube, chegamos numa marca que eu acho até importante,
15 mil inscritos. Para quem só fala de camarão, acho que é bastante coisa. No Instagram, atualmente, estamos chegando ali a uns 10 mil também. Facebook já tem bem menos, deve ter umas 5 uns 30 mil. mil seguidores. Talvez por aí. Tá bom, pra aquarismo. E no meu Instagram pessoal, Mil Shrimp, deve ter uns 1.300. Então, pouquinha gente. É um assunto específico. Sim. Juntar 30 mil pessoas para falar sobre um assunto extremamente específico. Eu fico bem contente com que isso. é só de aquarista mais avançado, E pro lojista, assim, se ele tiver, assim, começar a atender algum cliente que tenha interesse em ter uma bateria de camarões mais avançada, eu vou falar para você que é um cliente que vai te trazer bons negócios. Bons lucros. Né? Porque ele vai querer montar uma bateria desse estilo aqui. Dificilmente quem monta um aquarinho assim vai ficar só com ele. Não, normalmente vai acabar fazendo 2, 3, 4. Aí monta uma bateriazinha. Uma hora acaba chegando numa bateria desse tamanho aqui. E aí é um caminho sem volta. Ele não vai ser seu concorrente. Não se preocupe com isso aí, porque não. É muito... criar o camarão para ter ponto de vista comercial e acabar com o comércio na loja é muito difícil. É muito difícil, entendeu? Ele vai ter... Exige muito. O consumidor vai se especializar para ter o camarão para ele, não é para comércio não. Exatamente. Ele não vai conseguir. Exatamente. E vai... Pouquíssimos, né? Muito difícil. Todos esses anos aí que conseguiu ter um rendimento para se comercializar e ainda ficar poucos. Muitos anos. Não, são poucos. Faz 2, 3 vendas e desistem. Desistem porque não é tão simples assim. E ele não vai ter contato com um monte de lojas. É difícil. Ficar vendendo 1, 2 camarões pelo vai ser o comércio informal, né? É muito pequenininho. Não coisinha de grupos. Não é seu concorrente. Então não precisa... E numa dessas, se bobear, ele pode até lhe auxiliar, lojista. No que ele começa a ter sucesso e não tem para quem vender, ele pode vir a vender para você. Numa dessas também. Também. Pode acontecer, por que não? Começa a ter um montão de camarão lá, ele não vai ter onde pôr, ele só vai conhecer você, né? Seja amigo desse cliente aí, porque ele é um aquarista muito sofisticado. Sim. Que vai trazer bons lucros para a loja. Com certeza. Beleza? Acho que é isso, né, meu? Acho que... Basicão, nós eu acho que o que podemos passar aí... Então, aí, se você precisar de alguma informação mais detalhada, mais sofisticada, eu recomendo entrar em contato com o Mil pelas redes sociais, acompanhar os vídeos dele, que já deve ter. A sua dúvida, com certeza ele já gravou um vídeo, porque ele já está há muitos anos já passei de 340 vídeos já. Pode falar comigo também aqui pelo canal, perguntar, mandar e-mail, que a gente vai te responder da melhor maneira possível, para que os camarões aí nessa loja sejam algo lucrativo e não um pesadelo, né? Exatamente, porque muitas vezes acontece, justamente por causa daquele primeiro passo lá. Não sabe qual é o substrato, coloca um substrato qualquer, não sabe os parâmetros. Não sabe o parâmetro da água. Coloca qualquer água. Pega e indica um filtro para o cliente, aí pro consumidor, o consumidor é teimoso. Joga uma ração qualquer de fundo. Menor, coloca uma ração que não é certa, com muita proteína animal, né? E dá essa série de problemas. A gente deu uma pincelada básica aí sobre o que não vai deixar você passar perrengue aí com o consumidor. Exatamente. Né? É isso aí. Beleza, pessoal? Então, valeu, muito obrigado. Até uma próxima aí. Eu espero que seja útil para vocês. Tchau. Valeu, gente.